Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Incentivo Espiritual com Eliane Vieira. Eu louvo a Deus pela tua vida, pois eu creio que o Espírito Santo permitiu você acessar aqui o canal para juntos meditarmos na palavra de Deus. Antes de começarmos a falar um pouco desta palavra maravilhosa que Deus tem ao teu coração nesse momento, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal Incentivo Espiritual. Esse canal tem por incentivar você a buscar a palavra de Deus, a conhecer a palavra que traz vida ao teu coração, uma palavra que traz a salvação para a tua alma. Já peço a vocês que ativem as notificações, compartilhe o vídeo, curta e tenha certeza em teu coração que o Espírito Santo, ele vai te abençoar. Amém? Queridos, o tema desse vídeo diz o seguinte: não permita que as vozes contrárias barrem a tua fé. Quantas e quantas vezes o nosso adversário ele tenta barrar a fé nos nossos corações, para que a gente não venha conquistar o que Deus tem preparado para nós. Há um versículo que diz o seguinte em Salmo de número 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que são firmes e permanecem para sempre. Nosso coração tem que estar assim firme em Deus, confiante. A nossa fé ela não pode estar abalada por coisa alguma. E Deus ele quer que o homem entenda. E quando o homem confia nele, que estabelece o seu coração nele, tem que ser um coração firme e que nada venha os abalar. Porque quando o homem confia inteiramente o seu coração no Senhor, o Senhor opera por ele. Deus trabalha em prol daquele homem. Eu quero dizer para você que Deus quer trabalhar em prol da tua vida. Deus quer operar na tua vida. Mas é necessário sim que todos nós acreditemos com todo o nosso coração que Deus tem poder de trabalhar ao nosso favor, e não permitindo que essas vozes que venham nos abater, que venham nos entristecer e venham dizer para nós que nós não vamos conseguir alguma coisa. Mas você tem que acreditar, você tem que confiar. A Bíblia diz que feliz é o homem que confia no Senhor. Feliz é o homem que deposita a sua confiança em Deus e que espera no Senhor. Espera em Deus, porque Ele tem o melhor para você. Não acredite naquelas vozes que te diz que você não vai conquistar, que você não vai conseguir, porque Deus está pronto para te abençoar. Basta Ele olhar para nós e ver um coração sincero, um coração que acredita, um coração que confia nele, e Ele tem muito mais para nos entregar e nos abençoar. A Bíblia nos declara ali em Marcos capítulo 5, versículo ali 22, a Bíblia diz que chegando um homem, um dos principais chefes da sinagoga, a Bíblia diz que nesse versículo 22 de Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que ele se lançou aos pés de Jesus, porque na casa deste homem tinha chegado um dia de adversidade, tinha chegado um dia de tristeza, um dia de angústia, porque a sua filha chegou a adoecer. E a Bíblia diz que ele chegando perto de Cristo, aonde Jesus estava ensinando, curando, e muitas vidas estavam ao redor de Jesus. Mas Jairo, aquele homem que era um dos principais da sinagoga, que ali governava a sinagoga, ele chegou e se lançou aos pés de Jesus. E quando ele se lançou aos pés de Cristo, a Bíblia diz que quando ele estava ainda a falar, no versículo 35,
em diante, a Bíblia diz que ainda quando ele estava ali a falar com Jesus, dizendo: Senhor, vamos lá na minha casa, coloca as mãos sobre a minha filha, porque minha filha está muito doente. E ali, alguns que vinham da casa de Jairo, chegou até Jairo e disse: Jairo, não atormente mais o mestre, porque a tua filha está morta. Não mais fale assim com o mestre acerca da tua filha, porque não tem mais jeito, Jairo, a tua filha já está morta. Vamos para casa, a tua casa, as pessoas estão ali, a tua esposa, a tua parentela, os amigos estão ali planteando, porque a tua filha já não vive mais, Jairo. Bora, vamos lá. Mas naquele momento, a Bíblia diz, quando o Senhor Jesus ouviu aqueles homens trazendo aquela má notícia para Jairo, o Senhor disse no versículo 35 desse texto, disse o seguinte: não temas, Jairo, crê somente. Quantas vezes tem chegado notícias que tem abalado o teu coração, que tem entristecido a tua alma, e tem a ponto de você dizer: Deus, eu já não aguento mais, já não suporto, eu vou ficar aqui parado, sem saber o que fazer, como é que eu vou agir, como é que eu vou prosseguir. E aquelas vozes começam a dizer para você: pare de orar, não tem mais jeito. Aquela voz vai dizer para você: para que tentar novamente? Para que prosseguir novamente nesse mesmo negócio que tu está tentando há muito tempo? Você está tentando lutar para ter um emprego melhor, para estudar, para ser um ministro da palavra, para poder ser um levita da palavra, um levita na casa de Deus, e você não tem conseguido. Pare. Há muitos que estão de cara feia para você, muitos não estão gostando do teu louvor, da tua ministração, nem da forma que você tem agido. Pare, e essas vozes começam a lhe atormentar e começam a te oprimir. Mas naquele momento, quando o Senhor ouviu aqueles homens trazendo aquela má notícia para Jairo, o Senhor falou o seguinte: Jairo, não temas, creia em mim que sou o provedor, creia em mim que sou a providência. O Senhor está falando contigo através desse vídeo: olha, creia em mim, porque eu sou a tua provisão, creia em mim, porque eu sou a tua providência. E a Bíblia diz que quando Jairo ouviu a voz de Jesus, Jairo não atentou às vozes contrárias que estavam falando para ele não falar mais com o mestre acerca da sua filha. E sabe o que Jairo fez, queridos? A Bíblia diz que Jairo olhou para Jesus e chamou Jesus e convidou Jesus para ir até a sua casa. Quantas vezes você não tem convidado Jesus para ir até a tua casa? Você não tem convidado Jesus para visitar a tua situação? Você não tem declarado em Deus o que você tem passado, mas você não tem confiado, tem desesperado, tem estado em desespero. E a palavra diz: não, que não é assim. Você tem que confiar no Senhor e ter uma fé inabalável, firme, acreditando que Ele pode fazer por você, porque Jairo acreditou. A filha dele já estava morta, já estava num estado que não tinha condição alguma de se agir por ele naquela situação, que a filha dele já estava, não tinha mais condição daquela menina ser curada do mal que ela estava, pois ela já estava morta, já não tinha mais vida. Mas quando Jairo olhou para Jesus, ele viu que Jesus tinha vida para dar à filha dele. Ele olhou para Jesus e viu que Jesus tinha um milagre que ele tinha ido buscar. E lançando-se aos pés de Jesus, a Bíblia diz que o coração do Senhor moveu em pró da casa de Jairo. O coração do Senhor Jesus teve compaixão das lágrimas daquele homem que clamava por uma resposta, que clamava pela vida da sua filha. Deus está olhando para você. Se você se lançar aos pés de Jesus, como Jairo fez, o Senhor, Ele quer operar na tua vida e na tua casa. E assim, Jesus foi até a casa de Jairo, convidado por ele, e chegando lá, a Bíblia diz que as pessoas estavam pranteando, chorando, clamando, grande clamor, porque aquela menina já não tinha mais vida. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 8, a Bíblia nos diz que esse versículo diz o seguinte: chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós, a partilhar esse versículo.
Quando o homem se achega a Deus, Deus se achega ao homem. Todos nós temos que primeiramente buscar a Deus para que esse Senhor se achegue a nós. E assim Jairo fez. Jairo se achegou a Deus no momento que ele estava passando de dificuldade. E nesse momento, o Senhor olhando para ele, se achegou a ele. E assim, ele convida o Senhor para ir na sua casa. E quando chega lá, estavam assim, todos pranteavam, choravam. Mas quando o Senhor disse àquele povo: por que pranteais? Por que chorais? A menina não está morta, ela somente dorme. Eles começaram a sorrir de Jesus, começaram a dar risada e a dizer: quem é esse que diz que ela não está morta, sendo que esta menina está morta? O que está acontecendo com Jairo? Jairo trouxe esse homem para fazer o que aqui? Pois essa menina já partiu, já aqui já não vive. Mas o Senhor chamando o pai, chamando a mãe, os discípulos, e entrando aonde a menina estava, o Senhor disse o seguinte: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. E aquela menina levantou diante dos pais, diante dos discípulos, e ele disse: olha, dê comida para ela. E assim todos contemplaram o milagre que Deus fez na casa daquele homem, porque aquele homem acreditou, aquele homem confiou no Senhor e levou Jesus até a sua casa, e Deus mudou o cenário da casa daquele homem. Estava ali um cenário de morte, um cenário de destruição, os corações estavam destruídos pela perca daquela menina apenas de 12 anos de idade. Mas o Senhor, quando chegou naquela casa, o Senhor mudou a situação, trouxe alegria ao coração daquela família, trouxe a graça, trouxe a vida. Deus trouxe a ressurreição naquele lugar, para a glória do nome dele. Todos que estavam ali contemplaram aquele milagre e tiveram que engolir o riso contra Jesus e contra a casa de Jairo, porque quando Jesus declarou que a menina não estava morta, que a menina estava dormindo, todos começaram a zombar de Jesus e da casa de Jairo, porque Jairo trouxe Jesus para fazer o milagre do que o coração de Jairo estava acreditando que Cristo ia fazer dentro da sua casa. Muitos ali não compreenderam, não entendiam o que Jesus estava falando. Jesus quis dizer para todos que estavam ali: eu cheguei neste lugar, cheguei para restaurar, cheguei para mudar a situação, cheguei para dar vida ao que está morto. E Jesus está falando contigo hoje, nesse momento. Ele está falando: eu cheguei para te dar vida, eu quero te dar vida, eu quero restaurar os teus caminhos, restaurar a tua história. Não permita que essas vozes venham barrar o teu coração, venham barrar a tua fé, porque quando a fé é limitada, o homem perde com Deus, o homem perde o que Deus tem preparado para ele. Não perca o que Deus tem preparado para você. Tome posse do que Deus tem preparado para você. Ele tem grandes vitórias para você dentro da sua palavra. E uma das maiores vitórias é quando o homem levanta a mão e reconhece a palavra de Deus como verdadeira, reconhece a Jesus Cristo como Salvador, reconhece que esta palavra tem poder de mudar o teu levantar ao teu deitar. E assim todos aqueles contemplaram o milagre que Deus fez, que Jesus fez dentro da casa daquele homem, e todos tiveram que engolir o riso contra a casa de Jairo. Preste atenção: aqueles que têm rido de você, têm sorrido caçoado de você, eles vão ter que engolir o riso contra você e contra a tua casa. Eu declaro nesse momento, porque eu acredito no Deus que eu tenho
tenho pregado nessa hora, o Deus que eu tenho declarado, o Deus da palavra, o Deus de vida, que estes vão ter que engolir, porque Deus é Deus da tua vida. Não permita não que essas vozes venham te limitar, que essas vozes venham te parar, te paralisar. Creia que Deus, Ele pode fazer coisas grandes na tua vida. E Jairo contemplou isso e se alegrou e viu a obra de Deus sendo realizada na casa dele. Deus vai fazer uma grande obra na tua vida nesse momento. Acredite, tome posse desta palavra. Eu quero nesse momento orar por você, colocar a tua vida nas mãos do Senhor e desde já agradecer a você por ter ficado aqui até o final desse vídeo juntamente comigo, observando, seja o que, meditando nesta palavra de vida. Eu quero orar por você nesse momento, aonde você estiver. Coloque o seu coração, inclina seu coração diante do Senhor, porque o Senhor quer te abençoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar, meu Deus querido, essas vidas, meu Pai querido, que neste momento acessou este vídeo, ouvindo esta palavra poderosa, meu Pai, que diz, meu Deus querido, esse tema. Não permita que as vozes contrárias barrem a sua fé. Não permita, Senhor, que o inimigo tente barrar essas pessoas, que o inimigo tente abater a fé delas, que o inimigo tente, Pai, destruí-las, mas que o Senhor possa encontro delas, alega o coração delas nesse momento, alega o coração delas e fortalece elas, levanta elas nessa jornada, ajuda elas e multiplique a fé de cada uma delas. Senhor, visite a cada um e eu declaro nesse momento vitória na vida de cada um. Em nome de Jesus, eu declaro vitória de Deus. E assim, obrigado mais uma vez. Até mais.